Qual é o melhor plano de yoga para a gente atingir a meta? Existe um plano perfeito e infalível para a gente atingir a iluminação? É isso que nós vamos tentar responder. A primeira coisa que eu queria falar para vocês é até engraçado. Vamos começar pelo começo, não é? Porque às vezes a gente é tentado a pular etapas, mas a gente tem que começar pelo começo. No futebol antigamente tinha um ditadinho, é o truísmo, né? É a verdade que precisa falar quase como um pleonasmo, que falava assim: o jogo só termina quando acaba. Trazendo para o começo, a gente tem que começar pelo começo. E onde é o começo? O começo é onde a gente está. O Brahmananda falou isso para um aluno que perguntou para ele: mestre, por onde eu devo começar? Você tem que partir da onde você está. E o que significa esse da onde você está? Vou fazer um parênteses aqui da literatura grega helênica antiga. Odisseu. Eu ganhei a Odisseia de presente da minha mulher quando a gente era namorado. E eu me apaixonei tanto pelo livro. Eu li umas 30 vezes, não é exagero. Então tem uma passagem que o último naufrágio do Odisseu, e ele chega quase morto na praia e desmaia ali. A protetora dele, a deusa Palas Atena, vai no ouvido da princesa dos Feácios. Ele chega na ilha dos Feácios e assopra no ouvido dela: vai na praia, né? Ela tá levando a princesa para ir salvar o Odisseu. Aí de manhã cedo ela vem com as meninas para lavar a roupa, uma princesa lavando roupa na praia. Olha que época era essa. E aí vê o Odisseu saindo do meio do mato depois de um naufrágio, todo machucado. As meninas correm, a deusa impõe coragem à princesa Feácia. E ela olha nos olhos do Odisseu e ele fala assim para ela: és uma princesa ou uma deusa? É muito romântica essa passagem. Bom, ela resgata ele, leva para o rei, e o rei fala: vamos fazer jogos em homenagem a esse visitante que os deuses imortais do vasto Olimpo trouxeram na nossa praia. Aí ele fala assim: quando eu era moço eu podia participar dos jogos, mas eu venho quebrado de naufrágios, ferimentos que eu consegui debaixo dos muros de Ílio, de Troia, para ser agradável aos filhos de Atreu, Agamenon e Menelau. Conta todas as feridas e as desgraças que ele passou e não sei o que. A gente vem assim também. A gente vem de um monte de lutas. Vem com ferimentos na nossa mente, para não falar na nossa alma, que ela não pode ser ferida, mas a expressão mais poética seria: a gente vem trazendo um monte de coisas do passado, isso aí tá tudo na nossa cabeça. É essa carga que nós vamos com o yoga ir limpando para tirar. Sabe aquele escultor que pegou uma pedra e fez um elefante? Os caras falam: mas como é que você fez o elefante tão bonito? Ele falou: tudo que não era elefante eu fui tirando. Então, pra gente ir tirando todo esse monte de coisa que vem pendurada na nossa cabeça, desse monte de sofrimento, que nem o Odisseu, naufrágios e guerras, o yoga é a solução. Nós temos que fazer um plano. O plano é, primeiro, assumir onde nós estamos. Nós estamos com todas essas frustrações e minhocas e grilos do passado. Vamos começar daqui. Nós temos, por sorte, Yoga Sutra do Senhor Patanjali, Rishi Patanjali. Meu, aquilo é um guia seguro. Tanto é que vem atravessando milênios. E quando ele compilou o yoga antigo, já tinha esse método de 8 passos. Então a primeira base que eu falo é: vamos seguir a sequência do Yoga Sutra. Começa Yama, Niyama, disciplinas morais e disciplinas internas. No Ocidente, a gente tende a começar já do terceiro passo, asanas. Beleza. Por quê? Na verdade, talvez espantaria as pessoas, falar: você tem que começar falando a verdade
Você tem que abandonar de vez qualquer tipo de violência, até em palavras, ironias. A pessoa fala, isso aí... Mas você tem que fazer isso aí 5 anos antes de vir fazer. Espanta. Então, hoje eu vejo assim, as pessoas começam fazendo as asanas pelos benefícios físicos, que é o primeiro visível. E aí o professor vai falando, a gente do yoga, a gente não fica chutando as pessoas na rua, a gente não fica arrumando encrenca. A gente começa a falar, em geral as pessoas que vão procurar já têm essa tendência de um comportamento superior. O comportamento da pessoa que abdicou da violência é superior à pessoa que está abraçada com a agressividade. As asanas são muito importantes. São muito importantes. Por quê? Vai te dar uma estabilidade corporal, uma saúde. Porque para você sentar e ficar 2 horas meditando, se o corpo tiver com dores, estiver te incomodando, você não consegue. Então é pré-requisito você estar bem de saúde. Mas a saúde é um efeito colateral do yoga. Ela não é o objetivo principal, a gente vai colhendo esses frutos no caminho. As posturas, ou as asanas, elas têm também um componente psicológico. A pessoa precisa trabalhar vaidade. Mayurasana, a posição do pavão. O pavão não é um exibido que fica mostrando o rabo. Aquela posição, Mayurasana, é uma posição exibida. Quando eu vi que eu fazia, ainda faço, mas eu não faço mais todo dia. Eu posso fazer para me exibir, porque é uma posição difícil. Mas a pessoa magra, com força na mão e sabendo a técnica, não é tão difícil assim. Mas eu percebi que eu fazia para me exibir. Então ela trata da vaidade. A posição do corvo, ela é boa para autoconfiança. Você vai fazer uma reunião que talvez seja uma reunião pesada, 10 minutos antes faz uma respiração, faz um kakasana, aumenta a autoconfiança. Essas coisas são visíveis. Tá? Mas não acaba aí o yoga. Aí você tem os pranayamas. Eu estou dando uma bem geral aqui, depois nós vamos entrar no detalhe para cada pessoa, como vamos customizar e personalizar essa sequência tradicional, testada e aprovada do nosso querido irmãozinho Patanjali. Os pranayamas, faço até hoje todo dia também, é bom pra caramba. O que eu quero falar da minha experiência de pranayama com vocês, não tentem prodígios. Não adianta querer fazer aquelas retenção de fakir. Eu fiz isso arriscando a saúde, porque eu trabalhava de uma maneira autodidata, não tinha para quem perguntar e eu queria fazer e eu ia testando o meu próprio corpo de laboratório. Escapei com saúde, mas eu podia ter me ferrado. Pranayama é excelente para controle das ondas de pensamento. Pranamanas é muito ligado. Eu vou fazer um vídeo sobre sutras do Hatha Yoga Pradipika que falam sobre isso. É legal pra caramba. Essa é uma matéria fundamental. A ligação do manas com o pranas. Tá, beleza. Então, tem já esse plano de 8 passos do Yoga Sutra. Mas ele não é totalmente adaptável para todas as pessoas. Então a gente tem que customizar. Mas é bem assim na verdade mesmo. Por que tem que ter um guru? Porque ele vai falar para você, filho, vai por aqui. O Descartes, René Descartes, o filósofo que escreveu O Discurso do Método, ele quase descobriu o Atman, né? Penso, logo existo. Ele estava a um passo de descobrir o Atman. Cogito ergo sum. Ele aconselha a gente, Discurso do Método, ele fala assim, pegue as coisas mais fáceis e faça primeiro. Primeira regra dele. Então, como que a gente adapta isso para o yoga? Tem mestres de yoga que falam exatamente isso. Naqueles fundamentos do yoga, que você está bem, vamos consolidar eles. Vamos construir mais em cima ali e deixar o negócio estabelecido. Naqueles que a gente tem mais dificuldade ou não gosta muito,
são coisas que a gente vai precisar. Aí você vem numa segunda etapa, com aqueles que você já tem o domínio bem consolidado. Aí você começa, Japamala, eu não queria fazer a chave, isso é bobagem, gente, eu não vou fazer isso aí não, não vou não. Quando eu comecei a fazer, eu descobri todo o encanto dessa ferramenta do yoga. Então mesmo aqueles que você fala, eu não quero não, depois você vai tentar e você vai ver que é legal. Não é à toa que essas técnicas vêm atravessando milênios. Não é à toa. Elas funcionam. Funciona. Que eu ia falar uma outra coisa pra vocês. Isso. O yoga não é só o tapetinho. E também, não adianta ficar viajando de samadhi, sair do corpo e viajar. Calma, meu. O lance não é esse. O lance é assim, no dia a dia, tem muita coisa de yoga pra gente fazer na feira, no supermercado, na sala de aula, no ônibus. Então, primeira coisa, autoobservação. Quando você está fazendo as respirações e prestando atenção no fluxo de prana no seu corpo, aquelas impressões vão ficando na sua mente. Depois, quando você está na rua, que a pessoa te fala uma ofensa à toa, você vai ver as mudanças das energias dentro do seu corpo e vai ser muito mais fácil de você controlar. Essa auto-observação, Svadhyaya, é uma coisa que tem que ser permanente no yoga. Karma Yoga você não faz no tapetinho e nenhuma das modalidades de yoga. Raja Yoga, Ashtanga Yoga, Kriya Yoga, Kundalini Yoga, nenhuma das modalidades de yoga vai frutificar sem o Karma Yoga. Ou seja, a ação sem pôr o egoísmo. São várias técnicas, várias sutilezas que não adianta falar aqui, mas Karma Yoga é uma matéria auxiliar, vamos dizer assim, ninguém chega só pelo Karma Yoga na iluminação, mas sem a ação correta, sem queimar as sementes do Karma, não adianta. Você vai precisar disso. Isso a gente faz todos os dias no dia. Você não pode esquecer. Você tem que estar o tempo todo com essa ideia do Karma Yoga. Sakshi, testemunha da mente. É uma ferramenta de Svadhyaya. Você dá um passo de lado e ficar olhando sua mente trabalhar. A primeira coisa que você ganha com isso é entender que você não é a mente, porque você fica observando ela trabalhar. Esse é um grande lance. Sakshi você pratica todo dia. Pratica em reunião de negócios. É até bom em reunião de negócios. Você dá um passo para fora da mesa e fica olhando, vendo o que eles querem. Tem muita gente que não quer usar técnicas de yoga no seu dia a dia. Mas é lícito. Você não vai usar para fazer coisas imorais e ilegais. Seguindo Yama e Niyama. Que mais? Outra coisa que é muito importante é a gente estar observando permanentemente os nossos gunas, sattva, rajas e tamas. Os três convivem permanentemente nesse fluxo do caleidoscópio universal, a dança cósmica de Shiva. Então, às vezes você está transbordando de rajas. No dia a dia de trabalho a gente fica de rajas até acima do nariz. E não tem outro jeito. Às vezes eu estou trabalhando aqui, eu vejo que está vermelho, fritando de rajas, mas eu tenho que cumprir minhas tarefas. Então, a gente tem que estar atento, fala, bom, eu estou coberto de rajas, beleza, porque eu estou trabalhando, e assim que eu conseguir terminar a minha obrigação, nós vamos fazer uma respiração, ouvir uns mantras, cantar uns mantras, tentar diminuir essa velocidade, para se não conseguir meditar à noite, dormir em paz, relaxado para amanhã cedinho conseguir meditar. Isso é yoga. Essas dicas práticas do dia a dia a gente precisa para não ficar perdido e nem sonhando
Porque não adianta você ficar esperando o dia que você vai morar em Rishikesh, numa caverna, ou em Vrindavana, aos pés de Krishna. Talvez esse dia não chegue, então vamos começar. Deixa passar o avião. Bom, uma vez estando bem estabelecido nos angas inferiores, a gente vai começar um processo, um trabalho, um esforço de meditação. No Ocidente também a gente simplificou por meditação. Então, tem um Pratyahara, que é uma abstração dos órgãos dos sentidos. É um negócio que parece um bicho de 7 cabeças, mas também não é tudo isso. Mas aqui não vamos falar sobre isso. Aí tem Dharana, concentração, Dhyana, meditação, e Samadhi. Vamos traduzir por iluminação, que o Samadhi também tem vários graus até você chegar no Nirvikalpa. Mas vamos arredondar isso aí. Então, no Yoga Sutra, ele já te dá uma sequência de objetos da sua meditação. Uma vela. A vela é a fixação da vista para ataque. E quando você fica olhando aquele balancinho da chama, depois você passa só para aquele xizinho que tem de luz. É um método de meditação. Tem vários, você pode meditar em uma coisa que represente o bem para você. Um nenê é bom pra caramba. Mãe Gopala. Porque ali é só bondade. Você não vai pedir nada pra criança. Desperta amor. Então tem vários métodos, aí você vai pegando um, pegando o outro, e tem que trabalhar um pouco em cada método. O exemplo que eu dou sempre é do abdômen tanquinho. Olha o avião de novo aí. O exemplo que eu dou é do abdômen tanquinho. A pessoa quer ter o abdômen tanquinho. Não é em 15 dias fazendo abdominal que vai conseguir. Tem que trabalhar um pouco. Só que depois, nesse trabalho, você vai se divertindo nesse trabalho. Essa bhava, essa atitude mental de ir usufruindo e se divertindo no caminho, na viagem, é a melhor. Então, a gente tem que personalizar. Pegar essas ideias gerais do yoga e como que ela vai aplicar para mim. Não tem uma regra feita para todo mundo. Ó, segue isso aqui que está escrito nesse papel aqui, vai embora, vai dar tudo certo. Não, você tem que ir adaptando, porque não existe duas pessoas iguais. Cada um está num estágio diferente de evolução, numa época diferente, trazendo uma bagagem diferente. É igual a impressão digital, não tem duas igual. Os seres humanos têm esse lance, né? Nós somos todos iguais e nós somos todos diferentes. Paradoxos da metafísica. Só é possível na metafísica. Por isso que o Krishna fala, principalmente no capítulo 10 da Gita, que é em cima do que se baseou o Raul Seixas para fazer a Gita dele, o Paulo Coelho, ele fala várias coisas que são antagônicas. Eu sou o sol e a lua. Eu sou a luz e a escuridão. Porque na metafísica é isso. Nós somos todos iguais e nós somos todos diferentes. Então, na parte que nós somos todos iguais, nós vamos atingir a divindade. Na parte que nós somos todos diferentes, cada um faz um planinho. E, outra coisa que eu queria falar pra você, já ia terminando sem falar. No voo livre, você vem pousar. Você tem um plano de pouso. Vou fazer um 8 de frente pro vento aqui, e quando chegar na altura X eu vou entrar. Quando você está fazendo isso, entra uma rajada de vento lateral e vem um louco com outra asa aqui. Você tem que jogar a asa mais para cá. Você tem que fazer a adaptação na hora. Então nós temos o Patanjali, nós temos um norte. E nós vamos adaptando para o nosso dia a dia da melhor maneira possível. A boa notícia é que no yoga não tem trabalho perdido, não tem esforço em vão. O mínimo esforço que você faz te livra de grandes perigos e a gente está sempre caminhando para frente. Nós estamos sempre evoluindo. Nós estamos todos caminhando para a iluminação. Isso é yoga. Beijo pra todo mundo. Tem que pedir like. Tem que falar, dá um joinha. Tchau, gente.